A pornografia é um tema muito difícil a ser tratado, mas que pede extrema urgência. Difícil porque ainda existe muito tabu acerca de sexualidade, especialmente quando pensamos em falar com os nossos filhos adolescentes. Mas você pode estar aí dizendo: a pornografia sempre existiu. E você tem razão. Assim como o mal que esse comportamento causa para o ser humano também é real. Ainda hoje, famílias sofrem e casamentos são destruídos pelo vício em pornografia. Mas, infelizmente, essas consequências são pouco divulgadas. E, para piorar, o acesso mudou e, consequentemente, o risco aumentou. Antigamente, acessar pornografia era mais difícil. Era revistas escondidas em lugares estratégicos, fitas VHS, televisão em horário restrito e em um único lugar da casa. Tudo exigia um certo esforço, mas infelizmente a pornografia hoje está na palma da mão, literalmente. Basta apenas um clique no celular. E mais uma vez, os adolescentes se tornam o principal alvo dessa indústria bilionária, que investe pesado em acessibilidade, impulsividade e estímulo contínuo. E o resultado? Crianças e adolescentes sendo expostos cada vez mais cedo à pornografia. E o que é pior, se viciando. Como já sabemos, o cérebro do adolescente é muito mais vulnerável, diferente dos adultos. Os adolescentes ainda têm o cérebro em formação. A área responsável pelo autocontrole, pela tomada de decisão e pela regulação emocional, o córtex pré-frontal, só termina de amadurecer completamente por volta dos 25 anos. Isso significa que o cérebro adolescente é altamente impulsivo e mais propenso ao vício. Dessa forma, toda vez que o adolescente assiste pornografia, o cérebro libera dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa. É o mesmo mecanismo envolvido no uso de drogas, açúcar, jogos ou redes sociais. Mas tem um detalhe importante: a dopamina reage à novidade, ou seja, o mesmo tipo de vídeo vai perder o impacto e com o tempo o cérebro começa a exigir estímulos mais fortes, mais agressivos, mais extremos. E assim o jovem entra no espiral. Vê um vídeo leve, depois precisa de algo mais intenso, depois de algo mais violento. E quando vê, já não sente prazer em nada fora dali. Com isso, podemos ver efeitos reais na vida dos adolescentes. Os meninos distorcem a realidade sobre o que é sexo e relacionamento. Passam a objetificar as mulheres, normalizam comportamentos agressivos e desrespeitosos. Eles acreditam firmemente que é o que as mulheres gostam. E, além disso, podem desenvolver disfunções sexuais como a impotência no futuro. Já as meninas acreditam que precisam ter o corpo perfeito das atrizes, se sentem obrigadas a satisfazer o parceiro, mesmo sem desejo, sem estímulo. Desenvolvem baixa autoestima e vergonha do próprio corpo. Se envolvem em relações sem afeto apenas para agradar e se sentirem aceitas. E o pior, tanto meninas quanto meninos começam a entender o sexo como algo mecânico, performático e sem vínculo emocional. Isso afeta a autoestima, sexualidade, relacionamentos e futuramente até o casamento e a construção da própria família. E é o nosso dever identificar o porquê eles buscam a pornografia. Entenda que nem sempre é só por curiosidade sexual. Muitas vezes, o adolescente recorre à pornografia para suprir alguma necessidade emocional. Vazio, estresse, tédio, solidão, ansiedade ou simplesmente falta de informação adequada. Lembrando que cada pessoa é única e tem necessidades específicas. É fundamental compreender essas necessidades para que possamos ajudar os nossos filhos. Portanto, se você, pai ou mãe, só repreende quando vê esse tipo de conteúdo no celular, sem entender o que está por trás, você perde a chance de construir um vínculo verdadeiro com seu filho. A repreensão e o desespero ao descobrir que o seu adolescente acessou conteúdos inadequados não vai fazer com que se abram com você.
Não é só proibir, é educar. Seu filho ou sua filha vai sentir desejo sexual em algum momento. Isso faz parte da natureza. O problema é onde e com quem ele vai buscar essas respostas. E é por isso que a educação sexual não é só falar sobre o sexo em si, é falar de valores, de respeito, de limites, de escolhas. Aqui no canal eu tenho um vídeo onde eu explico como conversar com o seu filho sobre sexualidade e a idade adequada para tocar no assunto. Eu vou deixar no link aqui embaixo na descrição e também vai aparecer em algum dos lados aqui da tela. É um ótimo complemento para esse vídeo aqui que você está assistindo. E fique ciente de que as consequências de não falar no assunto podem ser destruidoras. A pornografia, se consumida com frequência, pode abrir espaço para distúrbios mais graves, como a pessoa que sente prazer em causar dor ou humilhação no outro, um desejo sexual excessivo, fora de controle, ou sentir prazer tanto em causar quanto em receber dor ou humilhação durante o ato sexual. Distúrbios de identidade sexual, que são quando o adolescente começa a ter confusões ou conflitos sobre quem ele é, sobre seu corpo, seu gênero, sua forma de se relacionar com os outros. A agressividade também pode aumentar, especialmente nos meninos, que começam a achar que violência é algo normal dentro da relação sexual. E por fim, a compulsão, que é o consumo descontrolado, repetitivo, mesmo quando ele já percebe que isso está te fazendo mal. E tudo isso vai prejudicar o desenvolvimento emocional, social e afetivo do seu filho. Isso não é um exagero, é realidade. Uma triste realidade que muitos acreditam ser inofensiva. Mas e aí? Como protegê-los disso tudo? E aqui podemos pensar no que é essencial. Não é sobre vigiar o adolescente 24 horas por dia. Por mais que tentamos, sabemos que não é possível. Mas é sobre criar vínculo, ter conversas, fazer perguntas, estar presente, conhecer o seu filho de perto, observar. Proteção aqui também significa falar sobre o que é real e o que é fantasia. Explicar os riscos da pornografia com uma linguagem clara para a sua realidade. Estar disponível sem julgamento, sem diminuí-lo. Toda e qualquer dúvida importa. Seja fonte de informação confiável. Fale sempre a verdade, não deixe a internet ser essa fonte. Mas e se eu tiver dificuldades para falar sobre o assunto? Tá tudo bem. Nem todo pai ou mãe foi educado para falar sobre sexualidade. Mas se conscientize que isso é vida, é o natural. Se fortaleça e busque coragem, porque se você não tiver essa conversa, alguém terá. E pode não ser da melhor forma. Mas de qualquer maneira, se ainda estiver difícil, procure ajuda de um profissional que possa te ajudar. Psicólogo, educador, conteúdos como esse aqui. O importante é não deixar o silêncio ocupar o lugar da orientação. Por outro lado, é normal que o seu adolescente se esquiva e que sinta vergonha ou até que com os amigos tenha mais coragem de se abrir, principalmente se vocês não têm muita conversa acerca de outros assuntos além de sexualidade. Por isso a importância do vínculo. Nesse caso, mantenha calma e insista. E não se esqueça que o adolescente cheio de questionamento é seu filho ou sua filha. Aqui você é o adulto e sabe como é, apesar de talvez nunca ter estado nesse lugar de educador ou educadora sexual. Você já foi o aprendiz. Mas veja bem, a pornografia não é só um vídeo inofensivo. É uma construção de ideias, de comportamentos e vícios. E seu filho, no auge da curiosidade, da confusão e do desejo de pertencimento, precisa de você como um guia. Então, por favor, não se cale, converse, oriente, eduque, faça sua parte. Bom, gente, é isso. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta, compartilhe e deixe nos comentários. Você já teve essa conversa com o seu adolescente? Como foi? Vamos falar sobre esse assunto aqui nos comentários. A sua dúvida também pode ser a dúvida de outras pessoas.
Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.